Você já se perguntou quais são as suas prioridades? O que você está priorizando na sua vida? Devemos estar atentos, pois o que priorizamos hoje irá definir como será a nossa vida no futuro. Na mensagem que vamos ouvir, Joyce Meyer nos ensina como, ao colocar Deus em primeiro lugar, traz equilíbrio, propósito e transformação para nossas vidas. Muitas vezes, nos deixamos levar e colocamos pessoas, tarefas ou coisas em primeiro lugar. Você pode dizer: minha prioridade são os meus filhos. Ou, minha prioridade é a minha saúde. Minha prioridade é minha aposentadoria. E assim por diante. Várias coisas podem vir primeiro nas nossas agendas. Na realidade, não é somente o que você diz ser a sua prioridade, mas sim é o que você faz em cada dia. Aprenda maneiras práticas de priorizar Deus em tudo o que você faz. Durante a mensagem de hoje, sugiro que você reflita sobre as suas escolhas, seus pensamentos e como você usa o seu tempo. Assista o vídeo até o final e descubra como buscar o reino de Deus antes de tudo pode mudar completamente a sua caminhada espiritual e pessoal. No final, vamos fazer uma oração juntos. Agora, vamos ouvir a Joyce. Deixe-me te dizer, caso eu não fale de tudo, porque esta é apenas uma versão simplificada, acredito que nossa prioridade deve ser sempre Deus em primeiro lugar, depois a família, depois você. Sei que sou um pouco estranho, na maioria das vezes quando ouvimos pessoas pregarem sobre prioridades, de alguma forma elas nunca te colocam lá. Mas a questão é que se você não cuidar de si mesmo, então você nunca vai estar apto para cuidar ou ajudar a ninguém mais. E Deus quer que você cuide de si, Ele quer que você cuide de sua saúde, que você cuide da sua mente, das suas emoções. E ocasionalmente você precisa fazer algumas coisas por si mesmo que você goste, precisa ter o descanso necessário. Se você está na parte de baixo da sua lista de pessoas das quais você cuida, então você precisa subir vários espaços. E lembre-se que o melhor presente que você pode dar é você saudável. Eu acredito que o nosso emprego, como ganhamos nosso dinheiro, vem depois disso. Então, eu acho que fazer coisas por outras pessoas deve ser sempre uma prioridade em nossas vidas, porque é uma prioridade para Deus. Não estamos olhando para as coisas do jeito que o mundo olha, estamos olhando para isso do ponto de vista de como Deus nos ensina em sua palavra. E tenha em mente que se você fizer as coisas do jeito de Deus, você sempre vai ter uma vida melhor do que se você tentar fazer as coisas do jeito do mundo. Então, eu vou começar dizendo 1 João 5:21. Filhinhos, mantenham-se longe de ídolos, de falsos deuses e de tudo e qualquer coisa que ocupe o lugar em seu coração que é devido a Deus, de qualquer tipo de substituto para Ele, que tome o primeiro lugar em sua vida. Amém? Que assim seja. Sabe, há muitos anos atrás, graças a Deus que foi há muitos anos, minha ideia do que significava ser cristã era, é claro, acreditar que Jesus morreu por mim, pagou pelos meus pecados, e receber em meu coração, e ir à igreja, e talvez fazer algum trabalho na igreja. E sabe, eu não era uma cristã feliz, eu era como todos os outros cristãos que eu conhecia como cristãos, e eu achava que ser cristão significava ir à igreja. Mas nos anos 70, Deus tocou a minha vida e eu entrei no que eu chamo de... Eu comecei a entrar no que eu chamo hoje de... Quando me tornei séria sobre Deus na minha vida. Foi quando eu comecei a querer colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. E sabe, isso realmente muda muitas coisas. E pode mudar, se você é cristão, Deus tem que ser o primeiro em sua vida. E vamos falar de como colocamos em primeiro em nossas vidas, mas primeiro Deus, depois a família, depois você, depois seu trabalho,
e depois fazer coisas para outras pessoas. Agora, pode haver pessoas que se sentem diferentes sobre isso, mas é assim que eu quero apresentar isso a você hoje. Então, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa que seja mais importante para nós do que Deus pode se tornar um ídolo. Você pode idolatrar o seu trabalho, você pode idolatrar sua aparência, você pode gastar mais tempo com a sua aparência do que com qualquer outra coisa. Podemos idolatrar nossos filhos ou nossos amigos. Precisamos ter cuidado de sempre manter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Na verdade, como sabemos que estamos fazendo isso? Bem, nós passamos tempo com Ele regularmente. Não ocasionalmente quando temos tempo, mas dê a Ele a primeira parte do seu tempo. Para mim, eu amo dar a Deus os meus primeiros momentos da manhã. Eu sei que somos pessoas diferentes e dependendo do estágio em que estamos, quando eu tinha filhos pequenos em casa, eu não podia passar tanto tempo quanto eu passo agora, mas Deus pode estar em seus pensamentos e em suas conversas durante todo o dia. Você pode falar com Ele sobre qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Outra maneira de manter Deus em primeiro é estudando a sua palavra, fazer estudos. E note que eu não disse ler porque cheguei à conclusão de que sempre dizemos às pessoas para lerem suas Bíblias, e isso é bom, mas acho que nós precisamos estudar a Bíblia e muitas vezes é algo tão simples como ler algo, mas temos que tirar algum tempo para realmente pensar sobre isso e meditar mais e mais nisso na sua mente e pensar o que isso realmente está dizendo a mim. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque se não conhecermos a palavra, nós nunca saberemos qual deve ser a coisa mais importante da nossa vida. E se conhecermos a palavra, nós teremos o conhecimento espiritual que nos ajudará a tomar decisões que sempre manterão nossas prioridades em linha. Agradeça a Deus em todo o tempo. Precisamos entender que nossos obrigados têm que superar as nossas petições. Você pode agradecer a Deus por pequenas coisas, por grandes coisas, pelas coisas que você teve por muito tempo. Agradeça por algo que Ele te deu que está novinho em folha. Agradeça por Ele mesmo, não só pelo que Ele faz. Onde nós estaríamos sem Deus? Você pode manter Deus em primeiro, buscando sua orientação em tudo. Provérbios 3 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e mente, não se incline ao seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar os seus passos. Quando você começar o seu dia, diga: Deus, eu preciso da sua orientação em tudo que eu fizer. Se você for tomar alguma decisão, tire alguns minutos, fique sozinho por alguns minutos, 3 minutos, 5 minutos, é só acalmar a sua mente e ver o que o seu coração está dizendo. Ser obediente a Deus é uma das melhores maneiras de colocá-lo em primeiro em nossa vida. E eu posso garantir que Deus está sempre certo. Não importa o que achamos, não importa o que pareça ser, Deus, Ele está sempre certo. Se você fizer tudo do jeito dele, você gostará da sua vida mais do que se você não as fizer do jeito de Deus. Mas você não vai conhecer o jeito dele se você não conhecer sua palavra. Oferte para a obra dele na terra. Deus poderia sustentar a pregação do Evangelho de qualquer maneira se quisesse, mas Ele quer que participemos. É uma das maneiras que nós mostramos nosso amor por Ele. Muitas vezes, quando um pastor recebe as ofertas durante o culto, ele vai dizer: vamos levantar uma oferta de amor. Bem, isto se torna uma frase que talvez nem estejamos cientes do que significa, mas significa que estamos dando o que estamos dando por causa do nosso amor por Deus, porque somos gratos pelo que Ele fez em nossas vidas e porque amamos as outras pessoas e queremos ver as pessoas que não conhecem a Ele receber o Evangelho para que possam conhecê-lo e se comportar como Ele. Sabe, aquelas pulseiras que foram bem populares, você lembra, há alguns anos, e significava o que Jesus faria? Mas, na verdade, em todas as situações devemos fazer o que Jesus faria. Um homem estava me contando esta manhã de uma situação que ele passou em uma loja ontem à noite, onde alguém começou a gritar com ele, a fazer uma grande cena sobre algo que não era grande coisa, e ele disse que ele precisou realmente respirar fundo e contar até 5 ou 6
e tomar uma decisão sobre o que faria, então ele decidiu que, embora ele, adorasse começar uma discussão ou talvez uma briga com o homem, ele sabia que Deus o queria sendo pacífico. Então ele fez o que o homem estava pedindo para ele fazer, apenas só para manter a paz. Nós sempre precisamos fazer o que Jesus faria numa situação. Salmos 37, verso 4, diz: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Eu amo essa escritura. E aqui uma outra ótima, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. E buscar é uma palavra muito forte, significa ansiar, perseguir, ir atrás. Buscai primeiro o reino de Deus e seu modo de ser e fazer, e todas as outras coisas te serão acrescentadas além disso. Se você se considera um cristão e você acha que já colocou Deus na sua vida e quer que Ele te abençoe e faça tudo bem para você, seu pensamento está todo errado. Você precisa colocar Deus em primeiro e depois viver o tipo de vida que agrada apenas a Ele. E se você está fazendo coisas que sabe que não agrada a Ele, então você precisa pedir a Ele para te ajudar a ter força para se livrar dessas coisas em sua vida. Às vezes não temos nenhum problema em colocar algo em primeiro, mas então manter aquilo em primeiro é o que pode se tornar um desafio, porque há muitas outras coisas que tentam se aglomerar, E há uma escritura em 1 Pedro, 5:8, na Amplificada, diz: sejam bem equilibrados, pois o adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, com fome feroz, procurando a quem ele possa devorar. Vamos resisti-lo firmemente, permanecendo na fé. Bem, eu acho interessante que ele diz que se nós formos bem equilibrados, nós podemos manter o inimigo fora de nossas vidas. E se não formos, ele pode entrar. E equilíbrio tem tudo a ver com prioridades. É como saber o que é mais importante. Na verdade, é saber o que vem depois disso e manter as coisas como elas devem ser. E essa é a nossa responsabilidade. Tem muitas pessoas reclamando hoje em dia de suas agendas. Elas reclamam de não ter nenhum tempo e que todos esperam muito delas. E, eu também me pego fazendo isso, às vezes, Mas o Senhor me lembra que a agenda é minha, foi eu quem a fiz e eu sou a única que pode mudá-la. E então, nós temos que nos tornar responsáveis pelas coisas que parecem não estar funcionando em nossas vidas. E às vezes não há nada que possamos fazer a respeito. Às vezes isso é só um ataque do inimigo. Mas às vezes fomos nós que deixamos as nossas vidas saírem da ordem e assim abrimos uma porta para o inimigo. Deixe-me te dar um exemplo. A Bíblia fala sobre como abrimos a porta para o inimigo através da nossa falta de perdão. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não dê ao diabo nenhum lugar em sua vida. E assim, cabe a nós garantir que não iremos para a cama irados. Me pergunto, quantos de vocês estão aí nos assistindo, mesmo eu sabendo que você é maravilhoso e você faz quase tudo certinho? Eu me pergunto, quantos de vocês foram para a cama ontem com raiva de alguém, Talvez seja até a pessoa com quem você estava dormindo. E tenho esperança e fé de que seja a pessoa com quem você é casado. E nós precisamos entender que não podemos apenas orar para tudo passar, mas nós oramos para que Deus nos dê forças para fazer o que precisamos fazer. Então hoje vamos falar, e amanhã também no programa, sobre prioridades. Colocar as primeiras coisas em primeiro. Bem, Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o primeiro e é a coisa mais importante que existe em nossas vidas. Colossenses 1, 17 e 18, na edição amplificada clássica, diz: e nós realmente precisamos ler isso devagar, porque é muito poderoso. E diz: ele próprio existiu antes de todas as coisas. Então, antes de haver qualquer mundo, qualquer universo, qualquer coisa, já existia Deus. E assim nele, todas as coisas
consistem e coexistem e são mantidas unidas. Eu amo isso, como se Deus fosse uma cola, por assim dizer, que nos mantém unidos, que mantém nossas vidas unidas, que mantém o universo unido também. Quando você pensa sobre a Terra em seu eixo, e como ela gira, e se ela simplesmente não girasse exatamente perfeitamente, acho que ela cairia e nem sei dizer o que aconteceria. Quem mantém o Sol, a Lua e as estrelas no céu? Quem faz todas essas coisas neste universo funcionarem perfeitamente? Eu não sei se você sabe disso ou não. Você é dependente de Deus. Deus fornece a comida para os animais, Ele fornece o sol e também a chuva. Deus é tão bom e Ele está envolvido em todas as coisas. E é hora de começarmos a dar a Ele o crédito por isso. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ele se refere à sua igreja. Não ao prédio que você frequenta, mas à sua igreja. Todos os crentes como seu corpo. Ele é a cabeça do seu corpo, a igreja, sendo ele mesmo o começo, o primogênito de dentre os mortos. Jesus foi o primeiro de dentre os mortos a voltar. Então, para que ele sozinho, veja isso, para que ele sozinho em tudo e em todos os aspectos possa ocupar o lugar principal, ficar em primeiro e ser preeminente. Bem, Deus, Ele tem que ser o principal em nossas vidas. Deixe-me fazer algumas perguntas. O que está em primeiro em sua vida? Ganhar dinheiro está em primeiro na sua vida? Tentar comprar mais coisas do que você já tem, você passa muito tempo no trabalho, e raramente com Deus, e raramente tem momentos com a sua família? Bem, se você é desse jeito, isso acabará te aprisionando e haverá consequências. Nós precisamos pensar nas consequências. Nós colhemos o que semeamos. A Bíblia diz para não acumularmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Mateus 6,19. Não ajuntem para si mesmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões invadem e roubam. Sabe, a Bíblia diz em Apocalipse que a Babilônia cairá em apenas uma hora. E os empresários e aqueles que amam o comércio irão chorar. Agora, a Babilônia era, na verdade, uma cidade, mas ela também nos dá a ideia de muita riqueza e prosperidade, negócios e todo o comércio que acontece no mundo, sabe? E não estou dizendo que não precisamos ganhar dinheiro. Nós precisamos, não estou sugerindo que não devemos economizar dinheiro. Precisamos economizar para emergências e economizar uma quantia decente para a aposentadoria, mas não adore o dinheiro, não faça o dinheiro ser mais importante do que ele é. As pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas não é isso que a Bíblia diz. Lá diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Eu acho que todos nós sempre temos que nos lembrar e relembrar que viemos ao mundo sem nada e a Bíblia diz que nós vamos sair dele sem nada. Este é um assunto muito importante para se pensar. Nós todos temos muitas coisas. São apenas coisas. Quantas coisas você tem em sua casa que você não precisa, você nunca usa? Mas mesmo assim você sai e compra mais. Mantenha as primeiras coisas em primeiro em sua vida. Não faça do dinheiro a coisa mais importante da sua vida. E sobre conseguir o seu diploma universitário, talvez isso seja a coisa mais importante da sua vida? Bem, primeiramente, deixe-me dizer, sou a favor da formação acadêmica, acho que você deve ter o tanto de estudo que acha que precisa ter. Existem algumas coisas que não podemos fazer sem estudo, com certeza. Eu não gostaria de ir a um médico que não fosse formado em medicina e não tivesse os anos de treinamento.
necessários para ser um médico. Então, veja, ainda hoje em muitos lugares, sabe, quando eu estava crescendo, você não precisava de um diploma universitário tanto quanto hoje para conseguir um emprego. Muitas vezes as pessoas estavam dispostas a te treinar e até preferiam isso às vezes, mais do que contratar alguém que achava que sabia de tudo. Mas hoje isso não é possível, mas muitos lugares realmente valorizam muito o diploma universitário. E eu não estou dizendo que isso não é importante. Mas algumas pessoas se tornam tão inteligentes que não conseguem mais crer como uma criança. E Jesus disse que, se quisermos entrar no reino dos céus, nós devemos ir a Ele como uma criança, sabe? E eu acho isso muito importante, você ter o coração de uma criança. Não devemos sair por aí agindo como bebês, mas é tão verdade que quanto mais as pessoas sabem, às vezes não o tempo todo, mas às vezes menos são capazes de crer em Deus. Porque se você deixar sua cabeça ficar mais cheia que seu coração, então você vai querer entender tudo, sabe? Mas eu vou te dizer, na verdade, você não deve nem deveria entender tudo a respeito de Deus. Quem pode entender a Trindade? Eu li outro dia que um homem que tentasse entender a Trindade, ele seria como um verme tentando entender o homem. Não tem como você dizer, nós temos um Deus, mas ele se mostra em 3 pessoas, você nunca consegue fazer 3 ser igual a 1 ou 1 ser igual a 3. Mas eu não entendo isso com a minha cabeça, eu entendo isso com o meu coração. Eu creio nisso com a fé de uma criança. Nós temos Deus o Pai, Jesus o Filho, que é totalmente Deus, e o Espírito Santo, que também é Deus. Você não consegue entender tudo que acontece no mundo porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Há muitas coisas que não conseguimos entender. Então temos que estar dispostos a, sim, pensar sobre as coisas, mas se chegar a um ponto em que você está confuso de tanto pensar sobre elas, é nesse ponto que você diz, eu confio em Deus. E você diz, mas eu não posso ver Deus, eu não posso sentir Deus, mas nós podemos saber, não na nossa mente, mas no nosso coração, que Deus existe. Ele diz que sem fé é impossível agradá-lo. E os que dele se aproximam devem crer que ele existe. E ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Vamos ver algumas coisas que Deus tem a dizer sobre a sabedoria do mundo. 1 Coríntios 1, 19 a 21. Pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios. A inteligência dos inteligentes eu vou frustrar. Onde está a pessoa sábia? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo deste século? Por acaso Deus não tornou tola a sabedoria deste mundo? Agora ouça, pois como na sabedoria de Deus, o mundo através de sua sabedoria não o conheceu, Deus ficou satisfeito com a tolice para que, pela pregação do evangelho, salvasse aqueles que creem. É tão incrível para mim, às vezes, quando estou pregando em uma conferência e eu consigo ver as pessoas, e eu apenas observo seus rostos e assisto a mudança que vem em algumas pessoas na medida que eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. E é tão maravilhoso ver a luz entrando em seus olhos mortos. E é incrível quando nós temos o privilégio de levar alguém a um relacionamento com Deus através de Cristo. Eles creem com seus corações na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, quando ele é pregado. Há tanto poder nele. Ele pode ir além do que você imagina ou do que parece fazer sentido para você, e você pode saber de uma forma diferente do que saber apenas com a cabeça. A Bíblia fala muito sobre saber. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Bem, ele não quis dizer que ele sabia disso com a cabeça, porque sua vida estava com muitos problemas e não parecia para ele que o Redentor dele estivesse vivo. Ele quis dizer, eu sei, aqui dentro. E eu posso simplesmente dizer isso agora porque eu sinto que isso é algo que Deus quer falar com alguém. Alguns de vocês apenas precisam parar de tentar entender tudo.
Seja o que for esse tudo para você. Pode ser um problema atual, pode ser alguma dificuldade que você tem ou já passou na vida e foi algo que pareceu injusto que aconteceu com você, você simplesmente não entendeu. Vá além do que você pensa para o que sabe em seu coração. Desligue a cabeça às vezes e se assente calmamente na presença de Deus e veja o que está em seu coração. A sabedoria mundana versus a sabedoria divina. Tiago 3, do 3 ao 17. Quem é sábio e entendido entre vocês, que se mostre por sua vida boa, pelos feitos através da humildade que vem da sabedoria. Mas se vocês cultivam inveja amarga e ambição egoísta em seus corações, não se vangloriem disso ou neguem a verdade. Tal sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não espiritual. Ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, ali você encontra desordem em toda prática maligna. Bem, veja, o mundo pode dizer, se alguém maltratar você, você precisa tirá-los de sua vida ou se vingar. Precisa fazê-los pagar de alguma forma. Mas isto não é sabedoria divina, porque a sabedoria divina nos diz que cultivar tais coisas em nosso coração arruinará nossa vida e que nós precisamos perdoar as pessoas, mesmo que elas não mereçam isso. E quando perdoamos as pessoas, então podemos confiar em Deus para cuidar de nós. A sabedoria que vem do alto, eu amo isso. É antes de tudo pura, ela é amante da paz, atenciosa, ela é submissa. Oh, essa é muito boa, porque nós temos pouquíssimas pessoas realmente submissas no mundo de hoje. Porque a maioria das pessoas não querem se submeter a nenhuma autoridade. Cheia de misericórdia e bons frutos. Imparcial, a verdadeira sabedoria é saber que Deus criou a todos nós iguais e nós todos temos o mesmo valor para Deus. E nós devemos honrar uns aos outros da mesma forma. Uma pessoa não é melhor do que a outra aos olhos de Deus. Conhecimento demais pode fazer com que alguém fique inflado. A Bíblia diz, significa orgulho. Agora aqui de novo, eu não sou contra os estudos, sabe? E todos os diplomas que você quiser, mas certifique-se sempre de manter na sua frente que os caminhos de Deus se sobrepõem aos caminhos do mundo. E talvez até mesmo algumas das maneiras que você aprendeu a fazer as coisas, se elas não concordam com a palavra de Deus, você precisa ir para a palavra de Deus, não para o que você aprendeu. O que precisamos fazer é verificar o que o mundo nos ensina, contrário ao que Deus nos ensina, e sempre seguir com Deus. Porque Deus precisa ser o primeiro em nossas vidas, em todas as coisas. Em nosso tempo, em nossas conversas, em nossos pensamentos, em nossas ações, nosso entretenimento, nas nossas atitudes, nossas decisões, Deus sempre tem que ser o primeiro. Sempre. O que aconteceria na nossa sociedade? A primeira coisa que a Bíblia nos ensina é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e força, e você deve amar o seu próximo como ama a si mesmo. E se cada pessoa no mundo fosse para uma faculdade por 4 anos para tirar um diploma sobre andar em amor? Uau! Vamos? E se fôssemos à escola para aprender sobre bondade e misericórdia e ofertar e generosidade e sobre o perdão? São essas coisas que realmente precisamos saber. Então, tenha todo o estudo que você quiser, adquira todas as informações, mas tenha certeza de sempre ter tempo para isso em sua vida. Não diga, não tenho tempo para isso agora, eu estou ocupado adquirindo um diploma. O amor é a coisa mais importante do mundo. A Bíblia diz que nós podemos ter todas as coisas, toda a sabedoria do mundo, profecia, poder e assim por diante, mas se nós não tivermos amor, nós somos um ninguém, inúteis.
Então, andar em amor todos os dias deve ser a nossa principal prioridade. Eu não sei quanto tempo você leva para se preparar para sair. Mas quando eu estava vindo para o estúdio hoje, eu levei cerca de 1 hora para tomar um banho, lavar o cabelo, arrumá-lo, fazer a maquiagem, escolher as roupas certas. Às vezes faço em 45 minutos, mas geralmente leva 1 hora. E se eu me olhar e não gostar da minha aparência, eu experimento, coloco outra roupa. Deixe-me fazer uma pergunta. Você gasta tanto tempo se preparando espiritualmente antes de sair, quanto se prepara fisicamente? Eu passei 2 horas com Deus antes de passar aquela hora me preparando, até achar que estava bom bastante para sair. E você diz, Joyce, eu não tenho todo esse tempo de manhã e eu tenho uma casa cheia de crianças. Bem, Deus não espera que você faça algo que não pode fazer, sabe? Mas você precisa começar o seu dia com Deus, mesmo que seja 5 minutos no banheiro, você precisa começar com Deus. E deixe-me dizer outra coisa. Quero que se lembre disso. Onde quer que você invista o seu tempo, onde quer que você invista a maior parte do seu tempo, esta será sempre a coisa mais importante para você. Vou repetir. Onde quer que você invista o seu tempo, quanto mais tempo você investe em algo mais importante, aquilo é para você. Nós gostamos de pensar que não temos controle sobre a nossa agenda, mas nós temos. E precisamos ter estudo, mas cuidado em adquirir mais conhecimento natural do que de conhecimento espiritual. Não fale no cristianismo. Algumas pessoas falham no cristianismo porque elas não se educam para serem cristãs. Na verdade, ser uma pessoa cristã é muito mais do que ir à igreja. Eu posso sentar na minha garagem o dia inteiro, isso nunca vai me fazer ser um carro. E você pode ir e sentar no banco da igreja 3 vezes por semana, todas as semanas da sua vida, isso nunca vai te fazer ser um cristão. Ser cristão é sobre receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e como sua única ajuda e esperança, sabe? E se apoiar inteiramente nele para o perdão dos pecados e para a salvação, e assim ter, através de Cristo, um profundo relacionamento pessoal e íntimo com Deus, onde Ele é convidado e recebido e bem-vindo em cada área da sua vida na Terra. Se você está tentando subir a escada do sucesso, você tem que ter cuidado, porque algumas pessoas passam a vida toda tentando subir a escada do sucesso só para descobrir quando chegam ao topo que a escada estava no prédio errado. Não há nada que me deixe mais triste do que ver um idoso conversar com alguém em seus 80 anos e tudo o que fazem é falar de tudo que eles se arrependem. Coisas que se arrependem de ter feito, coisas que se arrependem de não terem feito. Quando você estiver no seu leito de morte, você não vai pedir para ver o seu extrato bancário? Não vai ser isso que você vai querer a sua família, seus amigos, perto de você. Você vai querer ter o conforto de Deus em sua vida, de saber que mesmo quando você deixar esta terra, você vai para um lugar melhor para viver com Deus durante toda a eternidade. Sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa são mais importantes para você do que Deus? Você os escolhe em vez de Deus? As pessoas que são importantes para nós, elas precisam ter um lugar alto em nossas vidas, mas as pessoas vão te decepcionar e desapontar. Mas a Bíblia diz que se nós seguirmos com Deus, nunca seremos decepcionados. E seus filhos são as coisas mais importantes da sua vida? Bem, quer saber? Eles vão crescer e vão embora. Isso não significa que você nunca pode ter um bom relacionamento com seus filhos, mas a minha filha, por exemplo, tem 4 filhos, todos adultos, e o último acabou de sair de casa. Agora, ali estava ela alguns anos atrás, levando as crianças para todos os lugares, e a sua vida era tão ocupada com os filhos. Você precisa ter certeza de que enquanto está criando seus filhos, que você também esteja construindo um relacionamento com Deus e outros relacionamentos, porque você vai precisar deles eventualmente. Então, não sei com que você gasta o seu tempo, sabe? Mas eu sei que precisamos de bons hábitos.
E nós nos concentramos em quebrar maus hábitos, mas se você se concentrar em criar bons hábitos, não haverá espaço para maus hábitos. Como podemos dizer quais são as nossas prioridades? Bem, onde você investe seu tempo mostra quais são suas prioridades. Mas aqui estão outras coisas sobre o que você fala na maior parte do tempo. Me lembro de uma viagem que fiz de missões, provavelmente há uns 40 anos, a minha primeira para a Índia, e o homem que nos levou também era um amigo e voltamos de uma viagem de 2 semanas. E ele me disse, você percebeu que a única coisa da qual você falou nesta viagem foi de Deus e de coisas relativas a Deus? E eu não estava tentando ser excessivamente espiritual, mas Deus tinha tocado minha vida de uma maneira poderosa e tantas coisas sobre Deus e sua palavra pareciam novas para mim, sabe? E eu estava tão animada com isso, eu queria falar disso o tempo todo. A Bíblia diz em Malaquias 3,16, e eu amo isso, sabe? Então aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouvia e escutava, e um pergaminho de lembrança foi escrito em sua presença em relação àqueles que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Então adivinha, se você for almoçar com um amigo e você ficar fofocando e tagarelando e fazendo crítica, falando sobre o que há de errado com todo mundo, Deus não agrada dessa conversa. Ele não gosta disso. Mas se você for almoçar com um amigo e falar de como Deus é bom, sobre o que Ele fez por você em sua vida ou algum outro bom relato sobre Deus, Ele gosta disso. Ele pega o livro de lembrança dele e registra sua conversa lá. Não é um pensamento legal? Eu gosto de manter um livro de lembranças e eu recomendo que você também tenha um onde você registra as coisas especiais que Deus faz por você. A Bíblia diz que devemos estar cientes e conscientes do amor que Deus tem por nós. E a única maneira de fazermos isso é por prestar atenção nas coisas que Ele faz. E quando algo de bom acontecer com você, não diga, oh, isso foi uma coincidência. Não vamos culpar a Deus pelas coisas ruins e em seguida não dar a Ele o crédito pelas coisas boas. Na verdade, nós não temos que culpar a Deus pelas coisas ruins, porque Ele não tem nada de ruim para nós, sabe? No que você pensa a maior parte do tempo, o que está na sua cabeça na maior parte do tempo? É sobre como conseguir o que você quer por qualquer meio que você precisa usar para ter aquilo? E sobre o que Deus quer que você faça em todas as situações. Quanto tempo você gasta pensando no que você pode fazer por outra pessoa, ser uma bênção para alguém? Qual é a primeira coisa na sua mente de manhã e a última coisa à noite? Com que você gasta seu dinheiro? Essa é uma de nossas prioridades. Você acha fácil gastar dinheiro comendo fora, mas acha difícil gastar dinheiro com material de pregação? Sabe, nós oferecemos vários e vários materiais de ensino, como CDs, livros. Ao final de cada um de nossos programas, eu sempre farei isso enquanto eu estiver na televisão, porque a melhor coisa que eu posso te oferecer é a palavra de Deus. Precisamos disso mais do que qualquer outra coisa. Então você acha fácil comer fora, mas acha difícil gastar dinheiro em recursos de ensino, livros cristãos e outras mensagens que vão alimentá-lo? Você gasta dinheiro livremente com uma roupa nova ou com outro par de brincos ou outra bugiganga para o seu carro ou moto, mas tem dificuldade de obedecer a Deus na hora de ofertar na igreja? E aqui está uma boa palavra. Você se torna crítico sobre as pessoas que estão recebendo ofertas, seu pastor ou um pregador, ou até mesmo aqui na TV, quando te pedimos oferta para várias coisas. Você se torna crítico e pensa, eles falam demais sobre dinheiro, ficam falando demais sobre isso. Eles não deveriam fazer isso. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você tem um problema com isso, mas você não tem nenhum problema de ficar assistindo o canal de compras por 1 hora, tentando te convencer a comprar um anel ou outra coisa que você não precisa e não vai te trazer nenhum benefício? Se você pode ouvi-los falar por 1 hora sobre comprar bugigangas, certamente pode ouvir por 10 ou 15 minutos quando alguém está falando com você sobre o valor de ofertar dinheiro para o reino de Deus. Quais são algumas das coisas que Deus nos diz para colocar em primeiro? Entregar antes de gastar. O nosso dízimo, os primeiros 10% da nossa renda, eu acredito que pertencem a Deus.
Eu não acho que esta é só mais uma lei, como era debaixo da velha aliança, mas ainda acredito no dízimo. Eu dizimo porque eu quero e não porque eu tenho que fazer. E eu realmente amo ir muito além disso. Mas a primeira parte de toda a nossa renda pertence a Deus e devemos entregar-lhe felizes e com alegria. Ezequiel 20:40 diz: pois no meu santo monte, nas colinas montanhosas de Israel, diz o Senhor Deus, lá toda a casa de Israel e todas as nações da terra me servirão, e então eu vou graciosamente aceitá-los, e lá vou solicitar, isto é o que o Velho Testamento diz, vou solicitar suas ofertas, seus primeiros frutos, os escolhidos, o escolhido, o melhor de suas contribuições. Bem, o quê? Isso é justo? Deus quer o melhor de tudo? Mas veja, se dermos a Deus o melhor, então Ele vai abençoar todo o resto. É incrível que 90% da sua renda possa ir além de 100% do que você teria. Eu me lembro de uma época em que eu decidi que Deus preferia que saíssemos das dívidas do que dizimar. Eu convenci o Dave a fazer isso e eu estava sendo tola e Dave estava sendo tolo em me escutar. E na primeira semana que não dizimamos, eu já esqueci o quanto era. Não era muito dinheiro naquela época, porque eu ficava em casa com as crianças e Dave trabalhava. E o nosso dízimo não era grande, mas naquela mesma semana nós tivemos que consertar nossa máquina de lavar e a geladeira. E isso custou a quantia exata de dinheiro que nós não entregamos de dízimo. Deixe-me dizer, Deus pode proteger as suas coisas e cuidar de você se você fizer o que Ele te pede para fazer. Provérbios 3:9 diz: honre ao Senhor com todos os seus bens e as primícias de toda a sua renda. Outra coisa que a Bíblia nos diz para fazer primeiro. Primeiro examine-se, depois você verá melhor como ajudar outras pessoas a mudar. Uau! Mateus 7:5 diz: você é hipócrita, primeiro tire a prancha do seu próprio olho, e então você verá claramente como remover o cisco do olho do seu irmão. É incrível tudo o que conseguimos enxergar de errado com outras pessoas e não perceber que temos falhas que são muito maiores que as deles, sabe? Por quê? Porque podemos ler a Bíblia ou estudar a Bíblia e ficar sempre pensando em quem aquilo se aplica, mas de forma alguma pensamos sobre: onde estou nisso? Será que estou fazendo a coisa que Deus me diz para fazer? Eu apenas tenho esta escritura sublinhada na minha Bíblia ou estou realmente praticando? Veja, a Bíblia diz: sabendo essas coisas, abençoados sois se as praticardes. Em João 13, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele colocou as vestes de servo e lavou os pés dos seus discípulos. E pés não eram limpos naquela época, eram empoeirados, porque eles usavam sandálias. E Jesus, o Rei dos Reis, tirou as vestes, colocou vestes de um servo, se ajoelhou aos pés deles e então os lavou. E claro, os pés não são nada mais do que a ideia de que precisamos ser servos e precisamos estar dispostos a fazer tarefas humildes e até mesmo tarefas desagradáveis e fazê-las com alegria para o Senhor. E assim isso traz o exemplo de como ele lavou seus pés e a resposta deles. E então em João 13:17 ele diz: e bem-aventurados são vocês que, sabendo dessas coisas, as praticarem. Tiago disse: seja praticante, não apenas ouvinte da palavra de Deus. Na verdade, estou tentando fazer as pessoas pensarem: você está fazendo o que a palavra de Deus te diz para fazer? Ou você está inventando desculpas para não fazer, ou talvez adiando para uma outra hora? Havia um grupo de pessoas em Abacuque. Deus havia lhes dito 18 anos antes para construir a sua casa. Mas eles ainda estavam construindo suas próprias casas e dando desculpas para não construir a casa do Senhor. E eles ficavam reclamando sobre suas condições porque parecia que tudo que conseguiam eles perdiam, sabe?
Sempre estavam apertados e não tinham o suficiente. Eles não entendiam o porquê. E Deus lhes disse, é porque vocês estão construindo suas próprias casas em vez de construir a minha. Bem, qual a casa você está construindo? Você está gastando seu tempo para adicionar algo mais à sua casa, mas você não está ofertando nada para a obra do reino de Deus? Você só está se machucando? Deus proverá para a pregação do evangelho? Ofertar é uma oportunidade. Gálatas 6 diz: não deixe nenhuma oportunidade passar por você de ser bom para outras pessoas. Quantas oportunidades nós temos na nossa frente e dizemos às pessoas: orarei por você, quando poderíamos ajudá-las se nós quiséssemos, sabe? Examine-se quando você ler a palavra, não debaixo de condenação ou de uma forma crítica que vai fazer você se sentir mal consigo mesmo, mas a palavra de Deus é como um espelho. E quando olhamos nela, nós devemos enxergar como nós somos comparados com a forma como a Bíblia nos diz para sermos. E se percebermos que estamos falhando em uma área, então receba essa convicção, concorde com Deus, e então peça a Ele perdão, então peça a Ele para te ajudar a mudar nesta área e fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Examine-se a si mesmo. Deixe-me ler Mateus 7,5 novamente. Você é hipócrita. O que é um hipócrita? É alguém que diz às outras pessoas o que fazer e ele mesmo não faz aquilo, sabe? Você é hipócrita. Primeiro tire a prancha do seu próprio olho, e então você verá claramente como remover o cisco do olho do seu irmão. Eu gosto disso. A Bíblia diz: por que julgamos outras pessoas? Acho que está em Romanos 2,1, se nós fazemos as mesmas coisas pelas quais nós as julgamos. Gálatas 6,1 diz: irmãos e irmãs, se alguém for pego em pecado, você que vive pelo Espírito deve restaurar a pessoa gentilmente. Mas examinem a si mesmos para que também não sejam tentados. Quando vemos alguém fazendo algo errado e sabemos que aquilo está machucando aquela pessoa, Deus pode nos usar para chamar a atenção dela, mas nós precisamos fazer isso com humildade e não com orgulho. Nunca jamais pense: bem, eu nunca faria isso, porque na verdade você não sabe o que poderia fazer se Deus não te ajudasse o tempo todo. A Bíblia diz: vigiai e orai. E eu me pergunto se isso não significa parcialmente vigie a si mesmo e ore. Você quer ser tudo o que Deus quer que você seja? Você quer manter suas prioridades em linha reta? Deus em primeiro, família. Construa seus relacionamentos familiares. A família é tão importante. Se você tem pais idosos, não os ignore. Lembre-se de tudo que fizeram por você, ou mesmo que te trataram mal enquanto você crescia. Faça o que acredita que Jesus faria e mostre amor a eles. Não é bom não cuidar daqueles da sua família que não conseguem cuidar de si mesmos. Passe tempo com seus filhos. Não deixe a TV tomar conta deles o tempo todo. Gaste tempo com seu casamento. Dave e eu estamos casados há 54 anos e estou muito feliz em dizer isso, mas é algo em que nós ainda temos que trabalhar. Precisamos ter certeza de que gastamos tempo juntos, ter certeza de que conversamos e nos comunicamos, e somos muito ocupados e poderíamos facilmente pensar: sabe, vamos ficar juntos para sempre, isso não é importante. Mas é importante que completemos um ao outro, é importante que façamos as coisas um pelo outro. Então lembre-se de si mesmo, cuide de si mesmo, durma bem, tenha uma quantia certa de descanso. Faça aquilo que você gosta. Se você gosta de caminhar, tire um tempo para fazer uma caminhada. Passe tempo com a palavra de Deus, te ajuda muito quando faz isso. Precisamos trabalhar e também ganhar dinheiro. Seja o seu trabalho ser dona de casa ou presidente de uma corporação, obviamente precisamos trabalhar e fazer coisas para outras pessoas. É uma prioridade em sua vida. Não faça isso apenas quando sentir que está sendo obrigado a fazer, mas procure maneiras de ser uma bênção para as outras pessoas.
Na verdade, eu acho que é importante tentar ser uma bênção para alguém cada dia, todo santo dia. Outra coisa que Deus nos diz para fazer primeiro é perdoar as pessoas antes de esperar que Ele perdoe os nossos pecados. Podemos falar disso por muito tempo. Eu me pergunto quantos estão assistindo este programa e agora mesmo você está com raiva de alguém. Mas você se levantou de manhã e orou e pediu a Deus para fazer várias coisas por você? Bem, quando você ora com falta de perdão no coração, isso tem um efeito negativo sobre o poder das suas orações. Nós temos que perdoar a todos por tudo o que nós podemos ter contra eles. Perdoe as nossas transgressões como perdoamos aqueles que transgrediram contra nós. A palavra de Deus é tão incrível. Ela é absolutamente maravilhosamente incrível. E eu encorajo você a manter suas prioridades em linha reta e sempre ter certeza de que Deus seja o número 1. Espero que esta mensagem tenha te inspirado a colocar Deus em primeiro lugar e a refletir sobre as suas verdadeiras prioridades. Como Joyce Meyer nos lembrou, buscar o reino de Deus antes de tudo é o caminho para uma vida equilibrada, cheia de propósito e gratidão. Lembre-se, quando colocamos Deus no centro, todas as outras coisas se ajustam em nossa vida. Priorize sua relação com Deus, use seu tempo com sabedoria e viva de acordo com as suas palavras. Esse é o segredo para transformar sua vida e caminhar em direção ao futuro que Ele preparou para você. Agora vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por ser o centro de nossas vidas e por nos ensinar a buscar o teu reino antes de tudo. Pedimos que nos ajude a priorizar a nossa relação com o Senhor em cada momento do nosso dia, vivendo com equilíbrio e propósito. Que possamos refletir o teu amor em nossas palavras, ações e pensamentos. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Até o próximo vídeo.